Quem gostou do tema? Eu quero que você ovacione da mesma maneira quando terminar a palavra. Ou talvez melhor, né? Talvez melhor. Mas eu confesso a vocês que a busca por essa palavra me fez perder o sono da noite de ontem. Eu terminei a palavra meia-noite ontem. E ao terminar a palavra, eu não conseguia dormir, pensando naquilo que Deus tinha falado ao nosso coração. Porque nós não podemos entrar e sair de um ambiente sem entender o que está acontecendo, sem entender o que Deus tem para nós. Quando escrevemos esse texto do vídeo que nós colocamos ali, chegamos ao final de mais um ano, e não foi apenas um ano que passou, foi um ano vivido intensamente diante de Deus. 2025 fomos chamados a voltar à palavra, no ano da palavra, chamados a desacelerar, convocados a criar raízes profundas, a ouvir com mais atenção a voz do Senhor. Como eu ouço a voz do Senhor? Lendo a palavra, ouvindo o próprio Deus falando ao nosso coração. Abrimos a Bíblia com mais constância, sentamos-nos à mesa da palavra, permitimos que ela nos confrontasse, nos curasse, nos reposicionasse. Foi um ano de fundamentos, tempo de alinhamento, até porque a palavra, ela mesma diz que ela é o prumo de Deus, que endireita as nossas veredas. É tempo também de lembrar quem somos e quem cremos, a nossa identidade. E agora, ao chegarmos ao fim de mais um ciclo, olhamos para trás com gratidão e para frente com muita esperança. Esse é o coração do verdadeiro discípulo de Cristo, porque Deus nunca encerra um tempo sem já estar preparando o próximo. Ele não apenas fala, Ele conduz, ou seja, Ele está sempre em movimento. Levanta a sua mão direita e diga: o meu Deus está sempre em movimento. E desde 2017 nós temos aprendido como igreja que cada ano carrega consigo a direção do Espírito, o que chamamos palavra do ano, talvez o rosto do ano. Uma palavra que não é apenas anunciada, vivida, mas vivida no cotidiano da fé. Palavras que nos formaram, que nos amadureceram, que nos trouxeram até aqui. E quando a gente olha para 2026, a gente percebe claramente que Deus está nos chamando para dar um passo além. E eu pergunto: quantos aqui querem ir para um novo nível? Quantos aqui querem mais de Deus nesse próximo ano? Vou perguntar de novo, eu queria que você respondesse se isso é uma verdade. Quantos querem mais de Deus no próximo ano? Amém. Pois Deus está selando o seu amém, querido, porque a palavra que recebemos, ela é viva e eficaz. E a Bíblia nos chama a sermos uma igreja que não vive apenas de eventos, mas de processos. Por que igreja não de eventos, de processos? Porque igreja de eventos não forma discípulos. Igreja de eventos não traz pertencimento. E nós não podemos permitir que essa igreja carregue consigo sempre eventos, um atrás do outro, sem gerar filhos e sem trazer a paternidade, gerando ali, exterminando a orfandade no posicionamento de todo cristão. Em Atos 2:42, que vai ser a nossa divisa ao longo de todo o ano, foi o texto que Deus me disse que nós trabalharíamos com Ele ao longo de todo o ano, que revela esse texto uma comunidade que se dedicava ao ensino, à comunhão, à mesa, à oração. Uma fé que não era superficial, mas perseverante, que não gerava apenas decisões momentâneas, mas vidas transformadas. Quantos querem ser transformados em 2026? Para melhor, amém? Há um chamado de Deus para esse tempo, um tempo de maturidade, uma convocação de responsabilidade espiritual. Há um crescimento intencional, não apenas frequentar uma igreja, mas permanecer. Não apenas ouvir, mas viver. Não apenas começar, mas avançar. Nós estamos entrando em um novo ano com expectativa. Eu pergunto, você está assim? Diga: com muita expectativa. E na certeza, com fé no nosso coração sensível ao que o Espírito está trazendo para a igreja. E compartilhamos essa palavra com todas as igrejas nossa, e foi unânime a direção do Espírito, a unidade de Espírito, e todos disseram: pastor, esta é a palavra, este é o tempo.
O foco, ele é intencional. O chamado é para todos. 2026, ano do discipulado, porque é tempo de gerar filhos maduros. Que maravilha, que maravilha. Mas talvez, assim como eu fui mexido, talvez você não tenha noção do que é um discipulado. O que é um discipulado para você? Talvez você esteja, nós vamos ter alguém agora que vai caminhar com a gente, que vai estar do lado da gente, que vai estar sempre pronto para responder a gente. Vai ser um negócio maravilhoso, maravilhoso vai ser. Mas eu separei alguns textos aqui que ao longo do ano nós vamos trabalhar em cima dele. Um texto mais falado sobre discipulado ao longo desses 6 meses de estudo, em Mateus 28, as últimas palavras de Jesus. A partir do versículo 18 diz assim: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Outro texto, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E as palavras que me enviou, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Gálatas 6,6 diz que o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, diz que o meu Pai, repete esse texto, é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Quando serão os discípulos? Quando derem muitos frutos. Billy Graham, grande evangelista que nos deixou há pouco tempo, um grande homem de Deus, ele disse que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Fala a última frase. Custa tudo o que temos. Ou seja, iniciar o ano falando sobre discipulado é uma autonegação de nós mesmos e nos importar com os outros. Talvez você tenha, eu preciso ir para o culto do ano novo, porque lá eu vou receber uma palavra que vai me levantar, eu vou receber uma palavra profética, alguém vai profetizar sobre a minha vida, alguém vai dizer que vai acontecer na minha vida isso, isso, aquilo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Aí o pastor começa dizendo, ano do discipulado. Quando a gente olha para o contexto de Billy Graham, nessa citação, o que está registrado em Lucas, nas próprias palavras de Jesus, dizendo em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O desafio do discipulado é imitar o exemplo de Cristo e se tornar um exemplo de imitação. Levanta sua mão direita e diga comigo assim: 2026, eu serei um imitador de Cristo e me tornarei um exemplo para ser imitado. Paulo vai falar para a gente isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos aí algo que acontece por cadeia. Tornem meus imitadores como eu fui de Cristo. Querido, tantas são as definições sobre o discipulado. E falando com alguém aqui da nossa igreja sobre o tema do ano, porque eu digo que quem anda com pastor ganha spoiler. Não é verdade? Quem anda com pastor ganha spoiler, mas também se torna alvo das minhas pregações. É verdade. E aí eu falando para a pessoa que seria o ano do discipulado, ela diz: ah, que bênção, vamos ter uma sala de aula. Há tempo para tudo, mas discipulado vai muito mais além do que uma sala de aula. Pelo menos é o que está vindo em meu coração para esse tempo.
Alguém ainda definiu o discipulado como um processo intencional da formação de Cristo em outras pessoas, baseado no relacionamento, no ensino da palavra, na modelagem da vida cristã, seguindo a ordem de Jesus para fazer discípulos, ainda focado na transformação pessoal através da intimidade com Deus e não em ordens pessoais, visando a multiplicação da fé e o crescimento espiritual de forma prática e bíblica. Diga assim: uau! Mas é muita coisa escrita aqui, é tudo isso, mas é algo muito mais profundo. Que tem alguém que me disse aqui na igreja: eu tenho a sensação que 2026 vai ser algo mais profundo. A gente vai mergulhar com intensidade, a gente vai mergulhar profundamente. Enquanto eu orava em cima para saber o que estava no coração de Deus para este tempo, esse foi o texto que destacou entre os demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, diga comigo, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui tem um processo lindo de discipulado, mas eu quero dizer para você que ainda a gente vai dissecar esse texto numa outra oportunidade, que nos ensina sobre o discipulado também, que envolve ensino à mesa, tempo de comunhão, tempo de oração juntos. E nós vamos profetizar que o café vai ficar barato, porque será um tempo da gente tomar muito café junto com vocês, né? Tudo isso gerado a partir de uma experiência. Diga, de uma experiência. E aqui está a chave para mim, este tempo que me tirou o sono. Você sabe, você já dormiu assim, você já dormiu, você já deitou e o sono não vir, e você não ficar reclamando, mas você achar gostoso porque você está acordado? Eu disse: eu tenho oração amanhã 6 da manhã, e você ali com o zoião aberto, e Deus ministrando, e a palavra te confrontando. Porque, querido, tudo que nós precisamos saber diante de tudo isso que foi dito sobre discipulado, que o nosso foco de discipulado a partir deste ano vai ser da experiência de uma contemplação com Jesus. Porque o ano do discipulado, eu ouvi uma frase de um pastor querido que ele disse que discipulado, repete comigo, é o remédio divino para a doença chamada pecado. Ou seja, aquele que pertence a um grupo de discipulado, ele tem mais dificuldade de pecar. Se aquele que não está agregado a um grupo de discipulado, ele está mais sujeito ao pecado, porque tudo é muito favorável. Aí você pergunta para mim assim: pastor, pergunta para mim, vai de novo, mais forte, vai. Mas por quê? Sabe por quê, querido? Que se pudéssemos dar um nome a um pecado que campeia no nosso meio, seria o da autossuficiência. Eu mando em mim, ninguém manda em mim. E escutar até de ouvir ele dizendo assim: pastor, não manda em mim não. E não mando mesmo. Mas o pecado da autossuficiência, o grito da independência, ele aconteceu lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva, ao ser seduzido pela serpente, te apresentaram-lhe o fruto que Deus havia dito: não coma, porque o dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E assim como Eva, nós queremos governar a nós mesmos. Nós não queremos mais ser governados por Deus. Nós não queremos dar satisfação a ninguém. Minha mãe dizia assim que o filho, e lá em casa foram 8, não tinha TV e nem internet, nem rede social. Mas ela dizia assim que o homem, quando começa a falar que nem galo garnizé, acha que sabe tudo e que pode tudo. Você não entendeu nada que é galo garnizé, porque o galo garnizé, quando ele vai cantar, é a coisa mais horrorosa, a mudança de fase, de vozes sendo mudadas. E minha mãe disse: bastou amarrar a calça com o cintinho, tá achando que é homem. Eu quero dizer para você, aquela mulher do interior de Minas Gerais, brava que nem um siri na lata, igual um papel de enrola prego,
E ela dizia isso pra gente, eu lembro disso. Ela disse: você nunca será independente, por mais velho que você esteja, você ainda é filho, você precisa dar satisfação aos seus pais. E eu quero dizer para você, querido, que essa frase, eu faço do meu jeito, eu mando, eu sou totalmente independente, eu quero dizer para você que na vida cristã não existe independência. Existe vida de dependência. Eu dependo de Deus, sim. Eu só posso porque Ele pode. Eu só sou porque primeiro Ele é. Eu só tenho porque primeiro Ele me dá. Então levanta a sua mão direita e diga: 2026. O cão da rebeldia não vai encontrar espaço na minha vida. Amém. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Eu quero dizer para você, querido, nós fazemos parte de um corpo. E o pecado de um é o pecado contra o próprio corpo. Se o seu pecado, você está em pecado, obviamente você está ali ferindo o corpo. Então, eu quero dizer para você que você é totalmente dependente de Deus. Pergunta para mim: como é que eu posso resolver a independência, pastor? O que acontece com essa geração? Nós temos pessoas aqui que se tornaram independentes financeiro muito cedo, que foram para a rua trabalhar muito cedo, que chegaram em casa e se colocaram nesse lugar de ganhar o mundo, de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. Alguém aqui começou a trabalhar cedo? Quem aqui? E nós começamos nesse ritmo a fazer as coisas do nosso jeito, e hoje nós damos um trabalho tremendo para o Espírito Santo de Deus, que quer nos dizer: ei, para onde você vai? Ei, o que você está fazendo? Eu passei a noite orando, dizendo assim: Pai, que a igreja entenda que essa palavra é um cuidado do Senhor, é um cuidado de pai. É para exterminar a orfandade e estabelecer uma paternidade ativa. É sair do lugar da infância e ser transportado para o lugar da maturidade. Eu repito, e gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga: discipulado é o remédio divino. Leia o restante. Como eu evito pecar? Me submetendo a um discipulado. Então, nessa virada do ano, eu quero iniciar já com mais profundidade nessa temática. Afinal, pastor, você já nos encheu de conteúdo sobre as multifaces do discipulado. O que seria mais profundo do que isso? Eu amei essa frase do Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, que ele disse, eu não sei se eu coloquei aqui no telão: se você quer construir um navio, tá aí a frase? Se você quer construir um navio, não chame pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas ao trabalho, mas ensina-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Entendi nada, pastor. Sabe o que o texto desse escritor está dizendo? Ele diz que se você quer construir um navio, gere sonhos no coração daquelas pessoas sobre o poder de um navio construído e para onde ele vai. Gere sonhos de experiência para que ele também possa ir mar adentro, para que ele possa se lançar mar adentro e desfrutar da riqueza do oceano. Que o trabalho será uma coisa ínfima. Entenderam o que eu estou tentando dizer, gente? Estão entendendo, gente? Só dois, eu vou pregar só para o resto. Então o que eu estou querendo dizer com isso, pegando aqui a base de Exupéry, que o discipulado torna-se difícil quando gastamos mais tempo tentando ensinar as pessoas a obedecer a Cristo e não a serem fascinadas por Ele. Levanta sua mão direita comigo e diga: eu quero ser apaixonado por Jesus. Por quê, querido? Porque quem é apaixonado, ele é arriado os 4 pneus mais o step.
Se ele é apaixonado, ele não tem dificuldade de obedecer. É prazer. Ele quer surpreender ao seu amado. Paulo contemplou o Senhor Jesus e a sua vida não foi mais a mesma. O discipulado de Paulo foi a contemplação, não foi uma mesa de estudo, mas foi uma contemplação que o levou a desejar estudar, a desejar se formar, e essa contemplação trouxe a consciência do seu papel, do seu propósito. Paulo enfrentou lutas pós a conversão. Paulo enfrentou dificuldades. Paulo foi confrontado pelos outros discípulos. Mas o que sustentou Paulo na fé? Porque ele não aprendeu uma doutrina, ele teve experiência com Jesus a caminho de Damasco. Ele pôde contemplar o Senhor, dizendo: Senhor, o que tu queres de mim? Assim como Moisés, que gastou no monte tanto tempo com Deus, que a Bíblia diz que quando ele desceu, o rosto dele brilhava, de tal maneira que as pessoas não conseguiam fitar os olhos nele, por causa da contemplação. Queremos ver um evangelho de poder? Tenhamos uma igreja que tenha experiência de contemplação. Não tenhamos uma igreja religiosa que está vivendo debaixo da árvore do conhecimento, mas não consegue ter vida, não consegue adentrar debaixo da árvore da vida. Nosso objetivo é levar essa comunidade chamada casa a ser apaixonada pelo Mestre e o seu propósito. Querido, eu acho que Jesus já me ouviu tanto nesses dias falar com o Senhor: eu quero te amar mais, eu quero te desejar mais, eu quero ser possuído pela tua presença, eu quero te conhecer, não te ouvir falar, mas eu quero que os meus olhos te contemplem, eu quero ter mais experiências profundas. E eu pergunto: quantos aqui estão nesse nível? Quantos querem ir para este lugar, queridos? Porque pessoas com experiências, elas não vão abandonar a sua fé na primeira dificuldade, mas ela vai saber pleitear a sua causa no lugar já conhecido, no lugar da intimidade. Ela não vai ficar como muletas na dependência de homens. Ela vai saber, se acontecer o problema, eu já sei a resposta. Eu bem sei quem tenho crido, e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que tudo que eu peço, do que tudo que eu creio. A experiência, ela é transformadora. A experiência, ela impulsiona. A experiência consolida. A experiência traz permanência. Obrigado, Lohane, pelo amém. Obrigado porque eu disse que vocês sentariam aqui todos os dias. Todos os cultos aqui vocês têm obedecido. A ideia, querido, é que o discipulado verdadeiro não seja sobre regras, mas sobre ver e se apaixonar por Jesus, sendo transformado pela beleza dele, pois somos moldados por aquilo que contemplamos. E na hora que eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei de um texto, talvez você possa dizer, não tem nada a ver, mas Salmo 115, que fala sobre idolatria. Ele vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E o texto final diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O texto está dizendo que se essa é a minha contemplação de coisa sem vida, de inércia, de coisa paralisada, de coisa sem vida, sem propósito, o texto está dizendo que nós nos tornaremos o mesmo. E eu pensei nesse texto aqui, e eu queria apertar um pouquinho mais. Pode? Você vai voltar nessa igreja aqui, você é visitante? Volta que eu vou discipular você.
Tá certo? Eu faço questão, e meu discipulado é bom. Tem cafezinho e do bom. Deixa eu apertar um pouquinho mais, posso? Gente, dá um... O discipulado torna-se difícil quando gastamos mais tempo ensinando as pessoas a obedecer a Cristo e não serem fascinados por Ele. E não tem como formar Cristo em alguém que não viu a Cristo. Ou seja, discipulado não começa comigo tentando ajudá-los a parecer com Jesus, mas começa quando eu o auxilio na condução de ver Jesus. Ou seja, alguém só verá Jesus, o meu discípulo só verá Jesus a partir daquilo que eu entregarei para ele. Apertou? 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 Porque isso traz para nós autorresponsabilidade. Diga comigo, foco é a contemplação. Vocês vão esquecer essa palavra não, diga de novo, vai. Ou seja, a essência é a contemplação, a beleza de Jesus para ser transformado à sua imagem, não apenas fazer coisas ou ter informações sobre Jesus. Porque a letra mata, mas quem traz vida é o Espírito. O coração do discipulado não é sobre a informação ou comportamento, mas sobre um processo de transformação que começa na experiência do secreto em ver Jesus. Mas por último, não é que eu esteja terminando a palavra, a obediência do amor, diga isso. A obediência que surge de um lugar de amor, de fascínio por Deus, não apenas de regras, porque tem muita gente que se relaciona com Deus por regras e por obrigação. E se o cônjuge não disser vamos insistir, e está lá de joelho, Senhor, toca no coração dele para ele ir, meu Deus, ele não vai. Lembro de um amigo meu que eu discipulando a esposa dele, que era uma mulher de Deus, e essa mulher, e esse marido não queria compromisso com nada. E um dia eu cheguei para ele, falei para ele o nome dele. Vamos imaginar que o nome dele é Geraldo. Não é Geraldo o nome dele não. Eu disse, Geraldo, tu tem que tomar uma decisão. Ele disse, oxi pastor, bem nordestino, oxi, minha mulher é uma mulher de Deus, de oração, de palavra. E quando ela subiu, agarro na barra da saia dela e subo com ela. Eu disse, só posso lhe dizer uma coisa, lá só entra individual. A obediência surge de um lugar de amor e fascínio. E o salmista no Salmo 119, versículos 97 a 99, ele diz assim, eu queria que vocês jogassem aqui esse texto para vocês lerem, e eu queria que vocês dessem uma entonação de como eu gosto de ler esse salmo, essa parte aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Ainda tem mais. Tu olha o salmista diz, quanto amo a tua lei. Você vai olhar para outros textos e ele diz assim, Senhor, as tuas palavras descem ao meu paladar como mel. É como se ele dissesse, como é gostoso estar perto de você. É a paixão de um casal, a igreja, a noiva e o seu noivo Jesus. Qual o desejo de Deus? Deus quer que o amemos e nos relacionemos com Ele, não apenas que obedeçamos às leis sem conhecê-lo. A vontade do Senhor é ter um povo que o ama e contempla a sua beleza. Querido, nós precisamos parar de nos contentar com outra coisa que não seja a presença de Deus. O nosso propósito é contemplar a Deus e nos transformar à sua imagem. Porque como colocamos aqui, à medida que eu contemplo, eu estou sendo transformado por essa contemplação. A nossa missão é representá-lo aqui na terra, mas só iremos revelar e ser transformado por aquilo que estamos vendo.
Levanta a sua mão direita comigo e diga assim: 2026, sem religiosidade, mais vida. Queridos, às vezes o discipulado é difícil porque queremos que as pessoas obedeçam a Jesus e não que o achem belo. No momento de adoração, quantos já disseram assim: tu és tão lindo, Jesus? Quem já disse isso? Você vai perceber que a maioria é só mulher. E você está perto do homem e diz: agora, é só você agora. Diga para Jesus: tu és tão lindo, Jesus. Não é preciso repetir não, mas só vai. De vez em quando eu estou assim naquele momento ali, eu digo: ai, tu és cheiroso, meu mestre. Teu cangote é cheiroso. E eu sinto o bom perfume da tua presença. Querido, lembre-se que somos geradores de discípulos para Cristo. Nós não queremos gerar discípulos para nós, porque no cristianismo os discípulos devem ser de Jesus e não nós. Devem ser em Cristo construtores, ativos e não passivos da sua própria relação com Deus. A contemplação não é em nós. O discípulo não deve me contemplar, mas o discípulo tem que ser conduzido para contemplar a imagem de Jesus. A imagem que os nossos discípulos têm que ter não é a nossa. Somos apenas condutores dessas pessoas ao lugar para contemplar o Mestre. O discipulado é um lugar onde ensinamos e aprendemos a obedecer às leis de Deus. Mas se isso não partir de um lugar de contemplação e amor a Deus, nós corremos perigo de seguir as leis de um Deus que nós nem mesmo conhecemos. Nós obedecemos leis e princípios de pessoas que não conhecemos. Obedecemos ao presidente da república, obedecemos aos policiais, obedecemos à diretora, obedecemos aos chefes, ao prefeito, ao Detran, pessoas do poder legislativo, mas não temos intimidade com eles, não os conhecemos. São regras que obedecemos. Mas Deus deseja mais do que obediência às suas leis e princípios. Ele deseja que o amemos e que nos relacionemos com Ele, e diante disso nós o obedeceremos e seguiremos os seus passos com toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. A contemplação nos leva a amar as suas leis e nelas nos deleitarmos. Ai, como amo a palavra. Você já fez uma loucura assim de ler a Bíblia e ter um momento na Bíblia que você foi ler a palavra e que você ficou assim tão apaixonado pela Bíblia, tão apaixonado que você: ai, que coisa gostosa, meu Deus. Eu já fiz essas doideiras, gente. Não se escandalize. É gostoso demais. Como isso aqui é bom. Como isso é bom. Como isso aqui é poderoso. E veja o que o salmista diz no Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Leia, para quê? Para quê? Para quê que eu quero pedir ao Senhor para morar na casa dele todos os dias da minha vida? Para contemplar a formosura do Senhor, e depois de contemplar, discipular. Vocês tinham pensado em discipulado assim? Sim ou não? O discipulado, querido, foi o método mais genial que Jesus usou para cumprir o seu chamado aqui na terra. E sabe o que aconteceu? Olha para cá. O que eu disse? Que o discipulado foi o quê? O método mais genial que Jesus usou aqui na terra para cumprir o seu chamado. E sabe, olha para cá, isso é muito chave, foi chave para mim, eu espero que seja para você. Foi tão genial que ele disse: agora, da mesma maneira que eu fiz, eu quero que vocês também façam. Porque foi tão genial, deu tanto resultado, que eu não quero ir e acabar tudo isso. A maneira que eu tenho de acabar com esse chamado é não me abrindo para o verdadeiro discipulado da contemplação e do propósito de fazer discípulos.
Mateus 28, nós já lemos aqui o texto da grande comissão. E baseado nesse texto da grande comissão, o que é discipulado? Temos aí o verbo ide, que para nós é o imperativo. Quando a gente diz ide, é um imperativo? Sim ou não? Uma ordem. Porém no original ele deixa de ser um imperativo, porque ele vai trabalhar o ide de uma forma como algo que você faz costumeiramente, indo à feira, indo ao trabalho, indo ao passeio, indo à academia. O Bruno está treinando comigo na academia, estou querendo ficar fortezinho que nele, e ninguém riu, Bruno, é porque era sério, né? Aí ele disse: pastor, todo mundo aqui na academia te conhece. Eu disse: eu aproveito bem cada oportunidade. Eu tenho que ir para onde eu vou. Mulheres, salão de cabeleireiro, indo. Manicure, indo. Supermercado, indo. Trabalhar, indo. Homens, foi trabalhar, indo. Indo, indo, indo. É o que Jesus está dizendo para você. Ei, eu quero dar continuidade a uma coisa que Deus me deu como estratégia. Você imagina quantos aqui já receberam chaves importantíssimas na sua vida? Por exemplo, na área empresarial, quantos aqui já receberam chaves importantíssimas? Era como se Jesus estivesse dizendo aqui: ei, eu quero entregar uma chave poderosa que funcionou para mim e que vai funcionar para você. É o processo do discipulado. Esse fazer discípulo deve iniciar na contemplação, e como ver Jesus muda as nossas vidas. A questão é o que você está contemplando. Seja lá o que for, você será transformada ou transformado à imagem disso. Pare diante de algo costumeiramente e você vai se tornar parecido com ele. Comece a se relacionar com um amigo que fala palavrão. De repente o palavrão para você vai ser algo. Sente-se à mesa de pessoas que só bebem e falam de a mulher dos outros. Você vai se tornar algo como eles. Comece a andar com gente que vive assistindo filme pornográfico, acessa a pornografia. Você vai achar que é normal. O discipulado é a tarefa principal que Jesus deu à igreja nessa era. Então todo cristão deve responder a essas perguntas. E tem algum cristão aqui? Quantos cristãos temos por aqui? Pequenos cristos, que é o que significa ser cristão. Então você deve responder pelo menos essas duas perguntas: estou fazendo discípulos? Estou discipulando pessoas e sendo discipulado de acordo com o padrão bíblico? O discipulado muitas vezes é reduzido a adquirir novas informações e abraçar certas disciplinas e adotar certos comportamentos. Mas esse não é o coração do discipulado. Nós ensinamos as pessoas a como se comportar, mas será que as ensinamos como contemplar? Eu tenho aprendido algo e tenho usado disso. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu queria que o senhor orasse por isso, em cima dessa situação que precisasse resolver. Eu disse: venha, vamos orar. Porque é muito fácil você terceirizar. Eu preciso, como discipulador, ensinar. Vamos orar juntos, vamos aqui juntos crescermos, vamos juntos falarmos sobre isso. Querido, devemos liderar as pessoas a contemplar Deus e a serem transformadas à sua imagem. Deus está procurando um povo que se comporte como Ele, um povo que se torne como Ele. Você foi chamado para ser muito mais do que se comportar como um cristão. Você foi chamado para ser transformado à imagem de Jesus. E para que isso aconteça, é necessário encontros diários com o Senhor. Diga diários. Não no ano novo, não no Natal, não na festa de aniversário. Porque contemplar a beleza e a glória de Cristo, até que, diga até que, uma pessoa ela é transformada. Você imagina, colocamos aqui a situação de amigos que falam palavrões.
Até não entendo bem como é que uma pessoa consegue, um cristão consegue ter amizade com gente que fala palavrão e tem acesso à pornografia. Eu não consigo imaginar. Mas imagina isso. 2 reuniões com ele já te transforma? Não. Mas à medida que você come, tempo de mesa, à medida que você vai se expondo, aquilo vai crescendo. Eu repito, não somos chamados para comportar como Deus. Somos chamados para nos tornarmos como Deus, embora nunca seremos deuses. E eu concluo essa palavra eu queria escutar um amém. Amém. A mensagem principal é de tudo isso que falamos, e que o discipulado bíblico ele é fundamental para ter os olhos abertos para a pessoa de Jesus, que naturalmente nos leva a segui-lo e a sermos moldados por ele, com a contemplação sendo ponto de partida para toda uma vida cristã. Este é talvez o versículo central da ideia de que a contemplação leva à transformação. Diga essa frase. De novo. De novo. Lê esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha que texto tremendo. Lê lá comigo, 1, 2, 3. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Talvez você não tenha entendido bem esta versão, mas eu fiz questão de colocar a versão da Bíblia Mensagem. E olha que tremendo. Diz o texto: todos nós, nada mais fica entre nós e Deus. A nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias, e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. O aleluia era para ser mais forte. Eu vou ler de novo, porque eu achei essa versão lindíssima. Todos nós, diga isso. E o texto diz: nada mais fica entre nós e Deus. Não era para vocês repetirem, é só para vocês darem amém. Nada mais fica entre nós e Deus. Entenda, casa, que a nossa face, ela vai brilhar como o brilho da face de Deus. Nós somos transfigurados como o Messias, nos pareceremos com Jesus, e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante. Graça e paz deslumbrante. É lindo demais isso. O que você é? Ah, está muito fraco. O que você é? Quando esse deslumbre vem e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante, você imagina o marido chegar e dizer: pastor, a minha mulher está deslumbrante. Ela tem um brilho que excede as Misses Universo. Ih, que amém fraco. Perdeu a oportunidade de ganhar uma noitona agora. A minha esposa está deslumbrante. Você imagina a sua esposa chegar para mim e dizer: pastor, o meu marido é outro. Ele tem um brilho de Jesus no rosto dele. Meu marido brilha na sua face. Eu vejo Jesus na vida do meu marido. Diga amém, mulher. Sela isso. Foi mais forte agora. E a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante. E ainda diz: e à medida como nos tornamos deslumbrantes e belos, à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Essa é a palavra do dia 31 de dezembro para você.